Mais uma vez, é bom estar com vocês, mais um domingo, graças ao Senhor. O pessoal da mídia está de parabéns com esse vídeo, viu? Os atores, o pessoal que editou, parabéns, ficou sensacional. Com a produção cinematográfica, a gente está melhorando, irmãos, o negócio está ficando bom. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje é o segundo episódio da série que nós começamos no domingo passado, O Reino Invertido, onde o pastor Valdir pregou a primeira mensagem falando sobre a felicidade. Ele colocou as bem-aventuranças ali do Sermão do Monte, Mateus 5, e nós vimos que ser feliz é algo diferente do que muitas vezes o mundo espera ou pensa que é. Nós vemos que ser feliz muitas vezes é cansativo, é doloroso, é sofrido, mas no Senhor nós encontramos verdadeira felicidade. Para a glória de Deus, hoje nós vamos dar início a mais uma mensagem, o segundo episódio dessa série, O Reino Invertido. E hoje a gente vai falar sobre o amor do reino de Deus. Esse amor que nós olhamos para Cristo e vemos um amor genuíno, verdadeiro e perfeito. Esse amor que para o mundo pode ser algo extremamente louco. Esse amor que para o mundo pode ser tudo ao contrário, mas no reino de Deus, para o cristão, para nós, para mim, para você, que fomos alcançados por esse amor, ou que vamos ainda ser alcançados por esse amor, faz muito sentido. O texto de hoje está em Mateus 5, do 38 ao 42, Jesus vem tratar sobre um assunto, ele está falando ali com algumas pessoas sobre justiça e vingança. Então ele vai falar em Mateus 5, 38 ao 42 o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica ou a capa, deixa-lhe também a capa, Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira parte do texto de Mateus 5 que nós vamos meditar nessa noite. E eu convido você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar pedindo direção do Senhor novamente. Pai, que o Senhor esteja conosco nessa noite. Que essa mensagem não seja só mais uma pregação, que essa mensagem não seja só mais uma na que nós vamos ouvir nesse ano, mas que seja o diferencial nas nossas vidas, que seja a palavra do Senhor, Deus, indo de encontro ao nosso coração, que o Senhor possa nos transformar em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Todo mundo acordado? Amém? Amém, então glória a Deus. Esse texto que a gente leu de Mateus 5, ele tem um contexto, onde Jesus, ele está falando ali, a respeito de uma lei do Antigo Testamento, e de um costume dos povos antigos, a respeito da justiça e da vingança. No Velho Testamento, existia essa lei, que é a lei de talião. Essa lei é a lei que fala sobre a retaliação, ou seja, a retaliação é eu retribuir na mesma moeda. Se você fez algo contra mim, eu posso retribuir na mesma intensidade aquilo que você me fez. Essa lei ela aparece em Êxodo 21, 24, 25, que diz o seguinte: olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Vai aparecer essa lei do talião também em Levítico 24, 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando o defeituoso, assim também será ferido. Essa lei do talião aparece nesses textos, e aparece em mais um, se eu não me engano, em Deuteronômio. Mas é uma lei que visava, naquele tempo, o olho por olho e o dente por dente. Só que essa lei, ela não foi criada originalmente como a permissão para você se vingar. Não era um decreto moral para que você tivesse aval para se vingar do seu irmão. Na verdade, essa lei ela tinha um propósito maior. Não era uma licença para vingança pessoal, mas uma forma de limitar a vingança. A lei do talião, ela funcionava
da seguinte maneira: ela servia para que as pessoas elas tivessem a sua ira contida, para que elas tivessem o seu furor contido. E nós vamos ver isso mais a fundo. Se alguém te causasse um dano pequeno, você revidava com algo muito maior. Esse que era o problema, e é por isso que essa lei foi criada. Nos povos antigos, eles tinham o costume de, se alguém fizesse algo contra você pequeno, você podia revidar da maneira que você quiser. E é por isso que foi criada essa lei do talião, para que você não fizesse muito a mais aquilo que te fizeram. Por exemplo, alguém pisa no teu dedão, aí você vai e mata a família inteira dessa pessoa. A lei do talião servia para isso. Se uma pessoa pisou no teu dedão, você pisa no dedão dela também. Era assim que funcionava, e era para conter o impulso humano de vingança, estabelecendo uma justiça proporcional, algo justo. E o propósito original dessa lei, como eu disse, é frear o ciclo infinito de vingança e garantir justiça equilibrada. Mas, meus irmãos, todavia, com o tempo, o povo distorceu o sentido da lei, aplicando na esfera pessoal, como justificativa para o revide. Então virou algo como: é permitido, então vamos lá. Se alguém fez algo contra mim, eu tenho o dever de retribuir, eu tenho o dever de me vingar. Essa lei ela foi distorcida e as pessoas começaram a ter uma interpretação errada dela, não mais como para conter, mas como aval para fazer o mal. As pessoas interpretaram errado e distorceram essa lei. E é por isso que Jesus ele veio falar sobre isso: a vingança desenfreada, o ódio desenfreado, a justiça a todo custo. A gente tem um exemplo, pode passar aí, André, do filme Kill Bill. Alguém já assistiu esse filme? Não? Alguém? Alguns já assistiram. Esse filme é um filme um pouco antigo, conta a história de uma personagem. A personagem é a Beatrix Kiddo. Ela era uma ex-assassina que decidiu parar com a vida de assassina para ter uma vida normal. Só que no dia do seu casamento, acontece uma chacina no casamento dela, onde todos que ela amava morreram, menos ela. E por conta disso, ela passa o filme inteiro caçando quem a feriu, e ela conquista a vingança dela. Mas no final, ela está vazia. A vingança deu propósito à dor, mas não curou o coração, porque a vingança nunca cura, só prolonga a ferida. E uma frase que foi dita no próprio filme é essa de baixo: quem vive pela vingança pode até acertar o alvo, mas acaba morrendo por dentro. A vingança, ela traz esse aspecto. A gente acha que tem propósito, acha que tem um sentido na vingança, mas na verdade é algo vazio. E a gente tem um outro exemplo disso também na cultura pop. John Wick. Alguém já assistiu esse filme, John Wick? Esse é mais famoso, né? Mais gente assistiu. O John Wick, ele era também, semelhantemente como a Kill Bill, ele era um assassino de aluguel que decidiu se aposentar dessa vida e viver com sua esposa. Porém, a sua esposa falece e deixa para ele seu cachorrinho. John passa a ter esse cachorrinho como a maior lembrança da sua esposa. Então, esse animal é brutalmente morto. Então John, tomado por ódio e sede de vingança, começa uma violência sem fim. Nós olhamos para isso e pensamos que o John Wick é um símbolo de justiça. Quando a gente assiste esse filme, dá o sentimento no nosso coração de que é isso, vai lá John Wick, eles fizeram mal com você, agora retribui e mata todo mundo. A gente tem esse sentimento, e ele era visto como isso, como símbolo de justiça pessoal. Mas na verdade é um retrato de escravidão emocional. A dor virou o senhor do seu coração. Ele foi aprisionado pela sua sede de vingança. E a frase dita também no filme é que a vingança ela promete paz, mas entrega prisão. O John Wick, eu me perdi aqui, não estava caçando inimigos, ele estava sendo caçado pela sua própria ira. Então, nesses dois exemplos da cultura pop, desses dois filmes que alguns assistiram e alguns não, a gente pode ver esse exemplo da vingança desenfreada, aonde acontece algo com alguém e é preciso dar o troco, é preciso dar na mesma moeda ou até pior, porque o ser humano ele foi impulsionado a isso. Mas tem uma frase de um homem muito sábio que já dizia, pode passar, André: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Pode ser visto como piada,
mas essa é uma frase muito verdadeira. A vingança, ela envenena a alma. A vingança, ela cega a pessoa com ódio e rancor. Aonde o indivíduo que foi ferido deseja somente o mal da pessoa a quem feriu, ou até mesmo quem está em volta, como no caso desses dois filmes. Morreu até quem não deveria morrer nesses dois filmes. E é por isso que a vingança, ela é tão perigosa. E é por isso que a vingança, ela cega e envenena as pessoas. Então, Jesus, ele entra em cena para corrigir essa distorção a respeito da vingança. Ele entra nesse capítulo agora de Mateus 5 para reverter exatamente isso que a gente está vendo sobre essa vingança desenfreada, sobre essa retaliação pelas pessoas e a sede de retribuir na mesma moeda aquilo que foi feito para você. Essa cultura de vingança foi instaurada no meio das pessoas e isso se tornou como algo normal, juntamente com a distorção da lei que a gente tinha dito. Então, Jesus vem para mostrar que no reino de Deus, tudo é invertido. Se no mundo a gente via algo, aqui a gente vai ver algo diferente. Em Mateus 5, 38, 42, que é a referência que a gente leu, Jesus está ensinando que o discípulo do reino, ele não vive por retribuição ou retaliação, ou seja, vingança ou retribuir na mesma moeda, mas por redenção. É isso que Jesus veio trazer. Ele não nega a justiça, mas diz que a vingança não cabe ao cidadão do reino. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. Deuteronômio 32, 35, perdão. Então a gente vê, através das palavras de Jesus, que a vingança não pertence a nós. Não cabe a mim ou a você querer se vingar de alguém. A justiça vem do Senhor, como descrito em Deuteronômio. O cristão, ele é chamado a responder o mal com o bem, rompendo o ciclo da violência e do ódio. É isso que eu e você fomos chamados para fazer. Se te fizeram mal, o que você foi chamado para fazer é pagar esse mal com o bem, e não na mesma moeda, como foi ensinado. Quando Jesus diz ali, não resistais ao perverso, no versículo 39, não está incentivando a passividade covarde, e sim a destruição do mal. Quando Jesus ele diz para você não resistir ao perverso, para você não dar o troco na mesma moeda, ele não está querendo fazer com que você tenha sangue de barata, ou que você seja um covarde. Muito pelo contrário, ele quer acabar com o mal. Porque se o mal chega até você e ele não para em você, ele continua, e ele vai para frente, e ele se multiplica, e vira algo muito pior. Então, visto isso, Jesus, ele diz que a gente destruindo o mal parando em nós, a gente respondendo de maneira boa a quem nos fez mal, a gente desarma o agressor. E é essa a intenção. Jesus, ele nos dá então 4 exemplos de situações que acontecem na nossa vida cotidiana que a gente precisa observar. Ele deu 4 exemplos da época dele, do que significava para a cultura judaica e na cultura do que as pessoas estavam vivendo naquele momento. É por isso que ele fala, como primeiro exemplo, que a gente precisa dar a outra face. Para nós, hoje não tem muito sentido isso, de dar a outra face, mas na época tinha. Porque na cultura judaica, o tapa na face direita era um insulto, não uma agressão física violenta, era dado como humilhação. O tapa na face direita não era um tapa que se dá assim comumente. Ele dava com as costas da mão. Era um tapa dessa maneira. Isso era humilhante na cultura judaica. Por isso que Jesus, ao falar para a gente dar a outra face, como diz ali no versículo, eu porém lhes digo que não se opõe ao perverso. Se alguém der um tapa na sua face direita, ofereça também a outra. Então, nesse sentido, Jesus está dizendo que se alguém quiser te humilhar, ou se alguém quiser ferir a sua integridade, pare o mal ali naquele mesmo momento. Se te insultarem, não entre na lógica da humilhação e do orgulho. Quebre o ciclo do ódio. O ciclo do ódio precisa ser quebrado. E é isso que Jesus está querendo ensinar para mim e para você hoje. Precisamos quebrar o ciclo do ódio das pessoas. E aí a gente continua. Qual tem sido, meu irmão e minha irmã, hoje, a sua postura diante das humilhações e das ofensas que acontecem durante a sua vida? Isso é muito
É muito bom de se pensar. Muito sido as nossas atitudes, a nossa postura diante dessa humilhação. Você tem tido a postura de, eu vou dar o troco. Calma, o que é teu está guardado. Ou, tudo que vai, volta. Eu vou me vingar. Calma, a tua hora vai chegar. Se a tua postura é essa, meu querido, eu convido você hoje a mudar essa postura completamente e a quebrar o ciclo do ódio completamente. O segundo exemplo que Jesus nos dá é deixar também a capa. No versículo 40 do capítulo 5 de Mateus, ele diz que se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Aqui a capa também tem um significado na cultura judaica, porque a capa era algo que ninguém podia tomar, era algo muito importante, porque ela servia como cobertor à noite, era uma posse essencial. Se alguém estava disposto a te levar à justiça por causa da túnica, uma roupa inferior, que era a que ficava embaixo, Jesus diz, oferece também a capa. Jesus diz para nós, meus irmãos, não lute por cada direito pessoal com ganância ou rancor. Se alguém quiser tirar algo, deixe também que leve a capa. A gente precisa observar isso, e a pergunta que vem com essa colocação de Jesus a respeito de deixar alguém levar algo tão importante é: você estaria disposto a abrir mão de algo importante para você só para ver o bem do outro? É a pergunta que fica para nós. Você estaria disposto a abrir dos seus direitos e sair perdendo para evitar um conflito? O terceiro exemplo que Jesus nos dá: andar a segunda milha. No versículo 41, se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Isso também tem um significado, só que aqui não é um significado da cultura judaica, mas sim da cultura romana, porque os soldados romanos, eles tinham o direito legal de obrigar qualquer cidadão a carregar as suas bagagens, e isso também era visto como algo humilhante. Então Jesus, quando ele tem essa fala sobre carregar uma milha, alguém obrigar você a carregar uma milha, ele diz, carregue duas. Não importa se alguém tentou te humilhar de uma maneira, faça algo a mais, vá além. Essa milha era algo que quem tinha autoridade podia fazer, e as pessoas geralmente tinham que fazer por conta do exercício do poder sobre as pessoas que eram inferiores. Então por isso que Jesus ele diz a respeito disso: se alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas. Nunca fique somente com o normal, vá além. Ainda que você tenha sido injustiçado, ainda que você tenha sido humilhado, vá além, faça algo a mais, quebre o ciclo do ódio, vá a fundo e mostre o reino de Deus através da sua vida. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. E uma outra pergunta que fica para nós é: você se sacrificaria ou sacrificaria seu tempo, esforço físico, noite de sono e até mesmo dinheiro pelo bem do seu próximo? Será que você estaria disposto a fazer algo a mais por alguém, mesmo saindo no prejuízo? Essas lições de Jesus nos trazem esse questionamento. A gente precisa pensar se nós, como cristãos, como pessoas civilizadas, estamos dispostos a fazer algo a mais por alguém. Se nós estamos dispostos a ignorar a milha que a gente foi obrigado a andar e fazer algo a mais por alguém, de sacrificar o nosso tempo, de sacrificar aquilo que é importante para nós, pelo bem das pessoas, ou para evitar conflitos, ou para quebrar o ciclo da violência, como nós mesmos estávamos dizendo. Porque essas atitudes de andar uma milha a mais, de deixar que leva também a capa, é você dizendo: eu não quero que a violência continue, eu não quero que essa extorsão continue, acaba aqui. Por mais que alguém esteja tentando demonstrar a você ódio, humilhação e vergonha, a nossa postura deve ser diferente. Deve ser uma postura contrária, uma postura inversa à que o mundo tem. Porque naturalmente, quando alguém tenta fazer algo com você, o mundo, o reino mundano, ele tende a revidar na mesma moeda. E por isso que nós precisamos fazer diferente. Temos a postura inversa da que o mundo tem.
E o quarto exemplo, dá a quem pede. O versículo 42 diz que dê a quem pede e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Jesus, ele está falando isso por conta da generosidade. Jesus, ele não quer que você saia emprestando dinheiro para todo mundo aí, à torta e à direita, sendo fiador de um de outro, você vai se endividar. A questão não é essa. A questão é, se você tem, seja generoso, não vire as costas para ninguém, ajude, porque a justiça será feita, porque dele é a justiça. E a pergunta que fica: você faria algo por alguém mesmo sabendo que não seria retribuído por isso? Você emprestaria algo para alguém, ainda que a gente saia dessa visão de dinheiro, você emprestaria algo para alguém sabendo que você não ia receber aquela coisa em troca de novo? Você ficaria ou perdoaria alguém que quebrou algo que você cedeu? Vamos supor que o Jefferson empresta o carro dele para mim e eu bato o carro dele. Você ficaria bravo, Jefferson? Um pouquinho? Isso é o reino de Deus. Alguém fazer algo contra você, ou quebrar algo que você tenha cedido para alguém, e você ter uma postura diferente da que a maioria teria. E aí a gente continua. A intenção de Jesus, meus irmãos, com esses 4 exemplos, é redefinir a justiça à luz do amor. Jesus, ele queria mudar a mente das pessoas para com esse negócio de olho por olho, dente por dente. Já foi. Agora nós, que vivemos pela graça, precisamos viver de uma maneira diferente. Enquanto o reino do mundo diz: faça com os outros o que fizeram com você. Tem até uma música da falecida Marília Mendonça que fala sobre isso aí. Eu não vou cantar aqui porque é pecado. Brincadeira. Enquanto o mundo diz isso, faça com os outros o que fizeram com você, o reino de Deus diz: façam com os outros o que Deus fez por você. O Senhor, ele fez algo por nós que é inimaginável, é incalculável. Então, diferente do mundo, siga isso. Faça com as pessoas aquilo que Deus fez por você. Jesus, ele te perdoou. Deus, ele te salvou, mesmo sem merecer a salvação ou perdão. Então, faça isso. Deus, ele amou a todos nós, mesmo sem a gente merecer. Então ame quem não merece. Perdoe quem não merece. É difícil isso, né, meus irmãos? É algo muito difícil de viver. Mas com a graça do Senhor e através do Espírito Santo a gente consegue. Aqui Jesus está ensinando o caminho da cruz, porque o caminho da cruz é esse. O caminho de quem vence o mal, não com força, mas com graça. A intenção de Jesus é formar discípulos que tenham uma postura diferente da que o mundo tem. Discípulos que não respondam o mal com o mal. A intenção de Jesus é formar discípulos que não reagem mal, mas reagem com amor e misericórdia para com as pessoas. Jesus tem a intenção de formar discípulos que mostram o reino de Deus. Mostram que o reino de Deus é reconciliação e não retaliação. Essa é a intenção do nosso mestre ao ensinar essas lições tão valiosas. E quando Jesus fala de não responder o mal com o mal, de reagir com amor e misericórdia, não é só para o irmão que está do seu lado. É para a pessoa difícil do seu trabalho. É para a pessoa difícil da sua família. É para as pessoas que você não tem afinidade ou que você não foi com a cara. É sobre essas pessoas principalmente que Jesus está falando. Logicamente que isso se envolve a todas as pessoas, mas principalmente as pessoas difíceis. Então, nós entendemos que precisamos ter uma postura diferente. E com base nisso, Jesus continua o sermão. Ele continua as lições através da outra parte do texto. Nós vimos do 38 ao 42 e agora nós vamos ver do 43 ao 48. Pode passar, André, por favor. 3 atitudes que precisamos ter no reino de Deus. Então, para que você mude a sua postura, para que você quebre o ciclo do ódio, para que você deixe esse negócio de olho por olho, dente por dente para lá e possa viver o que Jesus realmente quer que você viva, precisamos ter 3 atitudes aqui. E o texto
de Mateus 5, 43 e 48 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai é perfeito. Pai Celestial é perfeito. Essa outra parte, Jesus ele deixa 3 atitudes. E ele começa dizendo a respeito de amar o próximo. E se você observar, no versículo 43, ele diz, ame o seu próximo. Vocês ouviram? Volta um pouquinho, André. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Porém, há um erro aqui. Há algo que não faz parte. Essa parte do odeie os seus inimigos não está na lei. A parte do ame ao seu próximo, sim, está na lei. Mas odiar o seu inimigo não está na lei. Isso é completamente errado. E é por isso que nós vamos ver, pode passar agora, que a primeira atitude que nós precisamos ter é amar os nossos inimigos. Lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, diz, esse texto que Jesus cita, é desse texto que ele está falando. Cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não tem odiar o seu inimigo. E é contra isso que Jesus ele veio falar. Não aparece em lugar nenhum essa distorção de odeie o seu inimigo. Isso era algo que foi acrescentado ao texto. Odeie o seu inimigo foi algo que foi acrescentado. Então esse texto ele foi adulterado. E as pessoas da época, eles viviam dessa maneira. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Qual que era o pensamento judeu a respeito disso? O judeu, ele pensava que o próximo eram os outros judeus, aqueles que tinham a mesma crença, a mesma religião, ou amigos, ou familiares, ou parentes. Os publicanos, que eram pecadores, ou as pessoas que não conheciam a Deus, não eram dignas de perdão. E eram considerados até inimigos. Então esse era o pensamento judeu. E é por isso que foi acrescentado esse odeio o seu inimigo de forma errônea na lei. E Jesus ele vem lutar fortemente contra isso. A respeito dessa distorção que foi feita. Os mestres da lei, fariseus, eles limitavam o conceito de amor ao próximo. Nesse sentido que eu estou dizendo. De era só algumas pessoas que eram dignas do amor. Não todas. Assim, o amor ele se tornou seletivo. O amor pelas pessoas ele se tornou ainda mais seletivo. Porque o amor era esquecido quando alguém fazia algo contra uma pessoa. Aí entrava a lei do olho por olho, dente por dente, acabava o amor. E o amor se tornou mais seletivo para as pessoas ainda com essa adulteração, com esse distorcimento da lei. Jesus, ele vem dizer então que no reino de Deus o amor ele não tem fronteira. O amor ele não tem nada a ver com credo, não tem nada a ver com povo, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com classe social, ele não tem nada a ver com amizade ou inimizade, ele não diz nada disso. O amor ele não tem fronteiras, porque o amor de Deus ele não teve fronteiras na nossa vida. Ele nos amou mesmo nós sendo pecadores. E aí enquanto o sistema humano, o sistema mundano diz, ame quem te ama e odeie quem te faz mal, o reino de Deus, o Senhor Jesus diz, ame quem te faz mal e ore por ele. Eu penso todos os dias, e me vem muito a frase do pastor Lucinho na minha cabeça, que uma vez eu assisti uma pregação dele, e ele dizia que independentemente do presidente que entrasse para governar o país, ele estaria de joelhos orando por aquele presidente, independente de quem seja. Você hoje ora com amor, com olhos de amor pelo presidente da República? Você ora com devoção e compaixão no seu coração e misericórdia por quem te fez mal?
Por quem fez algo contra você, ou por quem fez algo contra quem você ama. Isso é muito forte. Amar o seu inimigo, meu irmão, é o gesto mais radical possível no reino de Deus. E por quê? Pode passar. Porque amar o inimigo quebra o ciclo da violência e da amargura. Amar o seu inimigo e orar por ele tem esse poder de quebrar esse ciclo. Ele liberta o coração do ódio e ele reflete o caráter de Deus. Esse é o poder que o amor de Deus tem. É o poder que o amor que Deus colocou no nosso coração e pediu para que nós tivéssemos um pelos outros tem. Amar os inimigos é difícil, mas é necessário. E a segunda atitude que Deus nos deixa é mudar nossa postura no reino de Deus. Deus, ele pede que nós mudemos a nossa postura no reino. Jesus, ele mostra a base teológica do amor cristão. E essa base vem no versículo 45. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Ou seja, amando os seus inimigos. É dessa forma que vocês agirão e serão verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. É interessante a gente ver que Deus, ele não trata ninguém com distinção. Ele não nega nada a ninguém. Ele faz nascer o sol sobre quem é bom e sobre quem é mau. Prospera quem é filho de Deus e quem não é também. Tem uma vida feliz, uma vida boa na terra, com conforto. Quem crê em Deus e quem é ateu também. Deus, ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. Todo mundo está debaixo da mesma lei, da mesma física. E Deus, ele não trata as pessoas de acordo com o que elas merecem. Porque se nós recebêssemos aquilo que nós merecemos, receberíamos a condenação eterna. Mas ele age e ele trata as pessoas de acordo com quem ele é. Se o amor de Deus se estende a quem não merece, é porque ele é o próprio amor. Ele nos dá o exemplo do que fazer. Por isso que nós precisamos seguir o exemplo do Pai. Eu troquei o título aqui. Desse 2 agora é seguir o exemplo do Pai. Meu esboço está diferente aqui, perdão. Mas é a respeito disso. Amar quem não merece, como Deus amou. Porque Deus ama de acordo com quem Ele é. Ele é bom, mesmo com os maus. E Ele abençoa até os que os rejeitam. Essa é a lógica, pode voltar? Essa é a lógica do reino invertido. Essa é a lógica do reino de Deus, onde tudo é ao contrário. O mundo dá amor a quem merece. E esse é o comum. Você ama quem te ama de volta. Ou quem você acha que deve amar. Agora Deus, Ele dá amor a quem precisa. E nós precisamos levar isso para o nosso coração. Meu querido, meu amigo, minha amiga, hoje, leve isso para o seu coração. Dê amor a quem precisa e não a quem você acha que merece. Deus é maravilhoso. Jesus está dizendo então, vocês podem passar? Vocês querem ser filhos do Pai? Então amem como Ele ama. O amor aos inimigos não é opcional, é uma marca do reino. Pode passar? Portanto, sejam perfeitos como Deus é perfeito, como seu Pai Celestial é perfeito. Por que Deus está pedindo que nós sejamos perfeitos? Não que é possível alcançar a perfeição, porque não é. É porque o amor de Deus é perfeito, a ponto de entregar esse amor, de dar esse amor a quem precisa. E é por isso que Ele diz, sejam perfeitos como seu Pai é perfeito. Ou seja, amem como Deus amou. Amem como você foi amado. Eu pensava, meus irmãos, e eu dizia muito para os meus adolescentes, eu perguntava como uma pergunta capciosa para eles a respeito de o que é o amor para você? E eles respondiam, amor é um sentimento e tudo mais. E eu falava para eles, não, amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E eu estava errado, em partes. Amor sim é uma decisão, só que nesse caso, Deus deixa claro para nós,
O amor, ele não é simplesmente uma decisão, ele é um dever. Ele é um dever. Nós precisamos amar as pessoas, esse é o nosso dever. Jesus está dizendo, portanto, sejam perfeitos. É isso que nós precisamos levar, ame como Deus amou. Ser perfeito significa amar como Deus nos ama, pois o amor de Deus é perfeito. Lá em 1 João tem um texto que comprova isso. Capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: Amados, continuem a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós dizemos que somos cristãos ou que conhecemos a Deus, precisamos amar como Ele amou. E aí continua em 1 João, ainda no capítulo 4, no versículo 11, diz: Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Deus nos amou tanto, a ponto de entregar seu Filho. E nós não somos capazes de entregar o nosso tempo, de entregar a nossa vida por uma outra pessoa. Precisamos rever essa postura. E ele continua ainda no capítulo 4, no versículo 19: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você reconhece que você é amado por Deus? Amém, meus irmãos? Então, se você é amado, ame também, porque você foi amado primeiro. Então retribua esse amor. Em vez de você compartilhar e distribuir o ódio e o mal e a humilhação que as pessoas derramaram sobre a sua vida, pare esse ciclo e comece a distribuir o amor que foi derramado sobre a sua vida pelo Deus que ama perfeitamente. É isso que o Senhor espera de nós. E a terceira atitude, mudar nossa postura no reino de Deus. Agora sim, o versículo 46 e 47 diz: Se amarem apenas aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Essas perguntas, elas são retóricas e é para provocar mesmo as pessoas que estão lendo ou que estavam ouvindo naquela época. É justamente para dar um incômodo no coração, para a pessoa refletir como ela está vivendo. Jesus diz, e Ele está dizendo: se o teu amor é igual ao mundo, onde está o reino de Deus em você? Do que serve o seu cristianismo? Se você ama somente a quem te ama de volta, onde está a sua fé? Onde está a fé que te move? Até os pecadores e publicanos e quem não conhece a Deus consegue amar quem ama de verdade. Mas nós cristãos precisamos ter a postura diferente, mudar a nossa postura, inverter a nossa postura e amar a todos. O discípulo de Jesus, ele não é igual ao mundo e nós não podemos agir como o mundo age. Nós somos chamados a fazer mais e além. E se você, meu irmão, tem a postura, talvez você tenha uma dessas posturas e você viva dessa maneira, amar quem te ama de volta. Se você tem essa postura, você precisa rever a sua vida. Se você tem a postura de se relacionar só com quem você tem afeto, é preciso repensar. Perdoar só quando é conveniente, isso é errado. Brigar pela razão, brigar por ter razão, não importa o que custe. Se você tem a postura de brigar pela razão, independentemente se você vai ferir alguém, independentemente se você vai começar uma briga, independente se vai começar... Independente, se você tem essa postura, pare imediatamente. A postura que a gente precisa ter, que Jesus deixa para nós, é completamente ao contrário disso. Pode passar. Você e eu, nós, precisamos ter a nova postura, a postura de um amor sacrificial, a postura de buscar novos relacionamentos, ainda que seja com pessoas que você não gosta ou pessoas que você não tem afeto. A gente precisa ter a postura de ser perdoador, sem medidas, perdoar sempre. A gente tem um costume, o ser humano tem esse costume, né? De quando é feito algo pouquinho, a gente perdoa, é tranquilo. Ah, você levou uma entrada no futebol, na hora você ficou com raiva, mas você perdoou seu irmão, porque é futebol, né?
Mas se alguém fez algo, o cara bateu no seu carro, já era. Você vira outra pessoa. Então essa é a atitude que precisa ser mudada. E perdoar, independente da situação. E nós precisamos ter a postura de priorizar a paz com o próximo, acima da razão. Se nós entendermos que nós precisamos priorizar a paz e fazer reinar a paz ao nosso redor, independente da situação, nós vamos parar de brigar pela razão e vamos começar a amar o próximo como deveríamos amar. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, essas 3 atitudes e esses exemplos que Jesus deu para nós, é o DNA do reino. É o que faz o reino de Deus ser o reino de Deus, na sua essência. Jesus, ele quer que os seus seguidores vivam como filhos de um pai amoroso, não como juízes que medem merecimento, porque a gente não está aqui para isso. As pessoas, o sistema do mundo, julga as pessoas e fala quem merece receber algo e quem não merece. Mas nós, como cristãos, não devemos fazer isso. O que Jesus quer dos seus seguidores é que demonstrem que o reino vence o ódio com o amor. E que sejam espelhos da graça. Porque só o amor transforma o coração de um inimigo. Se nós continuarmos achando que revidar, que falar à altura, que responder mais alto, vai mudar alguma coisa na vida de alguém, não vai. Você só vai transformar a postura de alguém que está fazendo algo de errado ou mal contra você ou com quem quer que seja, tratando essa pessoa com amor. É isso que Jesus espera de nós. E a aplicação desse DNA no reino da nossa vida, a aplicação prática para isso, é que no reino de Deus, o amor ele não é uma reação, ele é uma convicção. Você entender que você é um cristão e que você vive o reino de Deus, você precisa entender, você precisa estar convicto de que o amor, ele é real e ele é necessário. Ele não é apenas uma reação de quando alguém derrama amor sobre a sua vida, você derrama de volta esse amor que te derramaram. A gente precisa ter a convicção de que o amor precisa ser distribuído independente se alguém fez o bem ou derramou amor sobre você. O mundo faz isso. O mundo ama quem retribui. O mundo ama quem ama de volta. Mas o cristão ama porque foi amado, é isso que nós dissemos agora há pouco. Nós amamos porque fomos amados. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, Ele está nos chamando para viver como Ele viveu. E viver como Jesus viveu é a realidade do Evangelho. É viver a vida contrária. É viver inverso. Viver como Jesus viveu é ir contra a nossa natureza pecaminosa. Jesus, quando Ele foi traído, Ele amou. Quando Ele foi negado, Ele perdoou. E quando Ele foi crucificado, Ele orou por quem o matou. Pai, tem misericórdia dessas pessoas, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus, até no seu momento de mais agonia, Ele amou as pessoas que o mataram. Esse é o retrato do reino. E o amor que não espera retorno, porque já foi saciado pelo amor do Pai. Se você está esperando alguém fazer algo por você para que você possa retribuir, não espere mais, porque Jesus ele já fez. Amém, meus irmãos? Ele já derramou o sangue dele por você. Ele já cobriu e já pagou todos os pecados. Já foi feito algo, já foi derramado um amor sobre você. Agora compartilhe isso. Viva diferente. Viva da maneira contrária como o mundo vive. Para a gente refletir e praticar. Como está a sua postura no reino de Deus? Hoje, reflita. Como está a sua postura? Como você tem vivido? Como tem sido o seu olhar para as pessoas? Você ama quem merece amor? Ou você se esforça e se policia todos os dias para amar a todos da mesma maneira? Independente se é amigo ou se é inimigo, independente se você gosta ou não. Ame quem não merece, pois você e eu, nós não éramos merecedores de amor, muito menos de perdão ou misericórdia.
mas nós somos amados mesmo assim. Nós somos perdoados mesmo assim. O Senhor estendeu a sua misericórdia sobre a nossa vida mesmo assim. E por último, seja mudado por esse amor e o replique no mundo. Nós vivemos, meus irmãos, pode colocando a letra da música aí, André? Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo, em um país onde a porcentagem de cristãos é altíssima. A maioria do povo brasileiro é cristã, se diz cristão. E nós vivemos o país, um dos países mais corruptos do mundo. Nós vivemos no país do jeitinho brasileiro, onde tem jeitinho para tudo. Aonde está o nosso pacto como cristãos? Aonde está a nossa postura inversa? Aonde estão as pessoas que estão caminhando ao contrário, vivendo ao contrário do que o mundo vive, fazendo diferente do que o mundo faz? Nós como cristãos precisamos ser a luz desse mundo. E é necessário, meu querido, que eu te diga isso. Você vai perder. Muitas vezes vão te passar para trás, vão te injuriar, vão te humilhar, assim como fizeram com Jesus. Trataram Jesus como um criminoso, humilharam ele em praça pública. Ele foi açoitado sem merecer e ele morreu numa cruz que não era dele. Isso é amor. Esse é o amor perfeito que Deus derramou sobre a nossa vida. Então, se você está aqui e vive só para si, vive de acordo com o que a maioria vive, como o mundo vive, pare hoje e viva diferente. Mude a sua postura no reino. E é isso que nós vamos cantar nesse momento. Você pode ficar à vontade, em pé ou sentado, fica à vontade. Vamos cantar essa canção. Se você conhece, cante junto. Se você não conhece, faça dela uma oração em momento. Andando, vivendo, buscando só tuas mãos. Não me contentei, tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim mais o ferido, angustiado, pobre, aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem se eu anunciar. Teu reino vem se minha postura mudar. Teu reino vem se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem se eu entender que o menos é mais, o líder é servo, pobre é rico, louco é sábio, último, primeiro é o fraco é forte, onde é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre vive para ti. O menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico,
louco é sábio. Último, primeiro é. O fraco é forte, o grande é pequeno. Quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri. Quem morre vive para ti. Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que... Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e que essa mensagem tenha impacto direto na nossa vida. Essa pregação não foi simplesmente para as pessoas a quem ouviram, essa pregação foi para mim também. O Senhor fala aos nossos corações, e que essa postura contrária da do mundo possa ser adotada por nós nessa noite, e possamos viver uma vida de amor, o amor perfeito, e amar como o Senhor nos amou. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela sua ordem que nos alcançou, que nos libertou e que nos salvou. No seu reino, menos é mais. A gente some para o Senhor aparecer. Quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri. Essa é a realidade. E no final, nós podemos ter a certeza que estaremos em seus braços, vivendo contigo por toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Nós agradecemos e consagramos esse momento a ti, em nome de Jesus. Amém.